Com você, construindo o mundo. Com Antônio Lupi. Parece que a quarta virou a nova sexta. Olha aí. Boa tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, entrando no ar o Arena CBN, são 4h05. Repita. Essa é da outra. É da outra lá? Mas eu repito, não tem problema nenhum. São 4h05, viu, José? Ok, obrigado. De nada. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Que prazer inenarrável estar na sua companhia em mais uma oportunidade e também na companhia dele, o homem sem freio, sabe? O homem que está aí, largar o freio. Tá carimbando por aí. Boa tarde, Carlão de Freitas. José, Carlota. grande Antônio Lupe, boa tarde a vocês, boa tarde, ouvinte CBN. Vamos lá, quartou. Túnel tá trabalhando ainda ou deu uma parada? Não, Na hora do almoço trabalhou mas bem. precisa comer um amido de milho, Ai, cara, tá. Vai acabar logo. Cimento. Não, amido de milho com limão. Amido de milho com limão, isso. Não passa nem pensamento. Jabuticaba, Carlão, ó. Jabuticaba e mandioca. Pior que nem desses não dá, porque senão... Você janta hoje de mandioca, de sobremesa, jabuticaba, você vai ver, vai trancar tudo. Paz do céu, que coisa. Não vai me inventar de comer mamão, hein? Pelo amor de Nossa, aí Deus. não, louco. Porque senão... Sabe o que é bom? Como é que chama? Ameixa. 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 Nossa, ameixa, Carlão. Pede pra uma pessoa de idade fazer um bolinho de ameixa, que seja com abacaxi. Abacaxi, Que fica uma mandioca e delícia. jabuticaba. É o jeito. rapaz. Fica até dezembro sem fazer nada. Chega dezembro, tá passando baiacu, né? Tranca tudo. Já lembra o baiacu, dezembro então vai estar fazendo cosplay. Vamos lá. São 4h06 da tarde. É o seguinte, hein? Tá rolando agora Barcelona e PSG. Esse jogo é ao vivo? Ao gravado? vivo, cara, eu acho que é ao- Vivaço. Nós estamos assistindo um jogaço de Champions e sendo remunerado pra isso ainda, meu Deus. Tá vendo, Zé? A vida é bela, a vida é boa, a vida presta, como diria Fernando Torres. E vamos viver a vida, né? Como Vamos diria Fábio viver a Chaib. vida. Aliás, Fábio Chaib tá conosco? Tá, olha lá, deu tudo certo, olha lá. E aí, Chaib, boa tarde. Onde você tá, meu amigo? Aonde? Muito boa tarde. Antessala. Antônio Lupe, boa Da tarde, tia. Carlão de Freitas. Bonito, hein, Charlie? Manda um abraço e um beijão pra ela aí. O trânsito quase me pegou em São Paulo, viu? Mas difícil. chegamos a tempo, cara. Você não foi de difícil. helicóptero hoje? O que aconteceu? Não, hoje tava sem piloto, cara. Desce aí no Allianz Parque, tem heliporto, tenho certeza. Heliporto. Gostou da convocação, Carlão? Normal, né? Nada. Alguns jogadores. Estranho ele não ter levado o Alisson, mas o resto é normal. Brasil! Nada. O Alisson parece que tá machucado, ele falou, não, o goleiro. Mas, Conversando com o Carlão. nada anormal. É a Valeu, mesma gente. base. Valeu, até amanhã. Toca o programa aí, cara. O Carlão gosta de convocação. O Carlão gosta de convocação e tabela. É a mesma base das últimas convocações. Convocação tem uma tabela igual você não tem, né? O Fábio Chaib, ele tem verdadeira sonhos maravilhosos com tabela. Aliás, hoje foi lançado um novo calendário do futebol brasileiro. É mesmo? Com muitas novidades, hein? O Brasileirão, Zé, vai começar em janeiro. Ok. E só... Peraí. Em janeiro tem os estaduais? Não, mas Então, os estaduais estão cada vez mais reduzidos. Achatados. Vai juntar junto com os estaduais? Vai ter confronto Ai. de datas entre Campeonato Brasileiro e estaduais. Copa do Brasil, 126 times vão jogar. Nossa, que legal. Se bobear, ela joga também, né? Se bobear, o time da IPTV vai jogar Nossa, aqui. né? Monta o time aí, Calção. E agora nós temos a Copa Sul-Sudeste. Copa Sul-Sudeste, como é que seria isso? É os times do Sul contra os times do Sudeste. Nossa. Não tem tanta. É uma coisa absurda. Tinha uma Copa Rio-São Paulo há um tempo atrás. Tinha. Agora inventaram a Copa Sul-Sudeste. Mas eu vou falar um Só negócio que o pessoal pra do você, a gente Espírito tava- Santo... Ah lá. O pessoal do vai Espírito Santo disputar, não joga se o Sudeste, né? É ele pela disputa Copa Verde. Copa Verde. sim. Mas eu achei, Brasil, eu né? achei, não dá pra entender isso aí, cara. eu achei legal. Eu gostei do Sim, calendário. um lado positivo, eu acho que eu entendo como mais aspectos positivos que negativos. Ó, porque você pega o Campeonato Brasileiro, janeiro, vai até novembro, até dezembro. É. Aí a Copa do Brasil é o último campeonato que termina no futebol brasileiro. Ela tem uma semaninha ali depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Aí você pega a Série C, por exemplo. A Série C começou esse ano em o quê? Acabou agora. Não, o começo dela foi em
A Série C foi em junho, acaba em outubro, né? Acabou em outubro. Não, Esse ano, acaba em outubro é final, mas a primeira fase acabou em agosto. esse ano ela começa ali em março e vai embora até novembro. Até setembro. Esse lado, Lupe, eu achei positivo em virtude dos jogadores menos favorecidos, né? Uma terceira, quarta classe aí da quarta prateleira do futebol, em que um cara que joga uma Série C agosto, ele tá desempregado. É verdade. Né? Então ele tem aí todo Isso eu achei legal. É um calendário que foi desenvolvido. Mas os estaduais estão achatados. Mas, gente, os times, eles vão ter calendário. Vamos pegar, por exemplo, a Inter de Limeira. Sim. Inter de Limeira subiu pra Série Subiu. C. Cara, a Inter ela vai se organizar pro ano que vem. O ano Para um inteiro. campeonato estadual da Série A2, porque Sim, ela caiu, que pode ser um pouquinho mais longo, mas ela vai ter um calendário. A Inter vai se planejar de janeiro até setembro. Setembro, né? Exatamente. Mas aí que tá, setembro de Série D. Se ela chegar até a final, a gente tá falando. Mas ok. até agosto, setembro, ela tem calendário, agenda. Tem agenda. Calendário, ok. Antes, o torcedor da Inter vai concordar comigo. Vamos pegar o 15. Às Se vezes não fosse a tava Copa só o Paulista, Paulistão. o 15 de Piracicaba terminaria o ano em 3 meses, Três né? meses, É janeiro, março acaba o Paulista. Acaba, aí não tem o que fazer. Mas será que vai seguir essas Copas Paulistas, as Copas dos Estados também vão continuar? Eu acho que a Copa vai, cara, Paulista? porque, por exempl, eu não sei até que ponto vai atingir Série A2 e Série A3, né? E as outras séries A4, por aí vai. Mas eu não sei até que ponto, porque a Série A2, mesmo sendo um campeonato de segunda divisão do nosso estado, ela é um campeonato super interessante. Sim. Né? Um campeonato forte que conta com equipes tradicionais do interior, como é o caso da Inter de Limeira. Eu não sei como que vai atingir Série A2 e Série A... Quando que é arbitral do Paulista, Fabiano? Você falou hoje? Dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro. Então aí a gente vai entender como que vai funcionar a Série A2 e a Série A3, porque o Paulistão vai ser com 11 datas, né? A Série A do Paulista. Você Eu estava sabe vendo que... uma reportagem que chamou atenção hoje. Sabe quantos clubes estão aptos, estão filiados à CBF nesse ano de 2025, estão em atividade no Brasil? Quantos? 850, ou Olha seja, isso. 126 da Copa do Brasil, a gente acha bastante, mas muito time também, como o Carlão tá falando aí de séries inferiores também, não vão ter muita atividade, né? Não dá para contemplar todo mundo. Um Mas país, o Brasil é muito 850, grande, né? É jogo, hein? muita gente, hein? Você sabe que dia é hoje, Zé? Hoje é dia 1º de outubro, aniversário da mamãe EPTV. Um abraço à 46. mamãe. Opa! 46. Obrigado ao senhor José Bonifácio Oliveira Sobrinho, que criou isso aqui tudo. Muito obrigado, viu? Complexo a estrutura. Uma alegria imensa, né? Alegria imensa. Estamos aqui hoje pendurados todos na Pô, mamãe. você tá assistindo uma Parabéns, Liga dos Campeões remunerado. É, exatamente. Mas vamos evitar falar isso pra não ter... Vai que de repente desliga sozinho a televisão, eu quero ver. Aí fala assim, Agora já vai não estamos assistir, assistindo. Será agora que vai pra sua casa assistir. vai na sua casa. Parece que desligaram a televisão, mas será que a gente continua remunerado? Hoje também, dia 1º de outubro, além do aniversário da EPTV, Ok. que completa 46 anos, né? 46 anos. Você está aqui há quanto tempo? Ai, pra 2 anos, né? 2023. Eu tô há 2 anos. 2 anos, né? Vai para Eu 3 estou anos. completando hoje um mês exatamente. Aê, parabéns, José. Zé. Mais Você 2 eu sabe passo que no você probatório, aqui mais no 2. programa, você trouxe alegria pra Será? gente. Você trouxe conteúdo, claro, porque você é um cara que entende, Ah, não, acho que não. Igual vocês, não. mas você também trouxe alegria. Fico feliz. Você literalmente foi um reforço de peso para a Arena. Que legal. O meu objetivo maior é tirar o Eliel daqui. Essa é a minha meta. Mesmo assim, a equipe vai ficar com peso ainda. Ó, hoje, dia 1º de outubro, hoje é Dia Internacional do Café. O café? Você gosta de café? Ah, é caro, mas é bom, hein? É bom, hein? Muito bom. Aliás, sobe o preço, todo mundo reclama, mas ninguém para de Ninguém comprar, para de né? beber, Não tem né? como, né? Hoje também é Dia Internacional da Música. A música é muito boa, né? Hoje é Dia Mundial do Vendedor. Um abraço a toda a equipe comercial, né? Hoje também é Dia Mundial do Vegetarianismo. Ah, eu não vou cumprimentar, não. Desculpa. Mas respeitamos, Forte né? abraço a todos. Tá bom. Um pé de alface a cada um. Dia Nacional da Pessoa Idosa. Parabéns, Carlão. Parabéns, Valeu, Carlão. Parabéns a todos nós. Parabéns. E claro que hoje a gente vai falar de muito Campeonato Brasileiro, porque fazia tempo que não tinha rodada no meio de semana, por conta de data FIFA, Libertadores, Copa do Brasil, mas claro que hoje também nós vamos falar das cidades que completam mais um ano de vida. Hoje é aniversário da cidade de São Brás. São Você Brás. conhece o Brás? A capital dos engasgados, né? São Brás, São Brás. Exatamente. Bahia. Eu acho que é São Paulo. São Brás. Bahia. Alagoas. Alagoas. Quase. Hoje também é aniversário das cidades de
Carnalbeira da Penha. Isso aí é Bahia ou Alagoas ou Pernambuco? Jucati. Isso, entra lá no Nordeste. Lagoa do Carro. Será? Quixabá e Chechel. É tudo assim. Chechel. Onde que é? Chechel É tudo primeira fase de Copa do Brasil. É a primeira fase. Alô, do Araqueto, não é? Alô? Do Araqueto. Tatal é do Araqueto, porra. Pernambuco, estado de Pernambuco. Pernambuco. Acertamos. Aniversário da cidade de Guaraciaba. Espírito Santo. Tá com cara de Rio de Janeiro. Santa Catarina. E hoje também é aniversário da cidade de Formoso do Araguaia e São Sebastião do Tocantins. Mato Grosso. Tocantins. O São Sebastião do Tocantins, eu acho que era o Tocantins. Que se não for, é muito esses nomes Araguaia. Os caras foram numa fome no tudo novela Pantanal. No Mato Grosso. Cantora do Tocantins. Pô, São Sebastião do Tocantins ficar no Mato Grosso pra parar, né? No Paraná, né? Parabéns pra todas. E hoje tem jogador misterioso. Opa! Anunciamos ontem. E hoje nós temos, daqui a pouquinho, aliás, Fábio Scheib vai acompanhar de perto. Tá na antessala aí, Scheib? Onde você tá, Scheib? Você tá na sala da Leila? Tá na sala, hein? No Palacete? No co-work, podemos dizer. Co-work, né? Onde você tá? A Arena CBN é sempre em primeiro lugar, então tem que arranjar o lugar certo aqui pra poder participar. Scheib tá de camisa social. Qual que é a senha do Wi-Fi da sala da Leila? 1914. Avião 234. CEP 1914. Palestra. Joguei na CEP, Fábio Scheib. Joguei na CEP. Sou rica mesmo, com S maiúsculo. A Leila que bateu bastante ontem no Flamengo, hein? Você viu? Não Falou vi. que o Flamengo tinha que jogar um campeonato sozinho. O Flamengo profissional contra o Sub-20. Ela tá em pé de guerra aí por causa daquela perder, né? Libra, né? perder, Direitos de transmissão. O Flamengo tá querendo bloquear, né? Tá enchendo. O Flamengo também é chato pra caralho, igual o Palmeiras. chato. Ó, vamos lá. Então hoje tem, daqui a pouquinho, tem Palmeiras e Vasco. Hoje eu tô num lugarzinho privilegiado que nada floresce pra mim hoje. Só gente de alto nível, né? Alto nível hoje aqui. Hoje parece que... Não, mas daqui a pouco começa a passar um negócio aí. Tá bom. Hoje nós temos Palmeiras e Vasco e, claro, que pegamos um jogador que passou o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, que tá na central técnica ao lado da Samila Jeep, torcedora do Vasco da Gama. Ok. Nós pegamos um jogador que passou pelos dois. Pelo Vasco e pelo Palmeiras. Mas, olha, não é primeira prateleira. Não vai me falar Edmundo. Fernando Praz. Edmundo, Evair. Aquele zagueiro que foi que entregou lá contra o Chelsea. Quem que é? Luan. Felipe ou Pedrinho passou nos dois? Felipe, Pedrinho. Os dois passaram pelos dois. Ok. Mas a minha pergunta, jogou primeiro do Palmeiras ou jogou primeiro do Vasco? Eu não posso falar isso. As no dicas, momento, elas tá? vão ser As dicas passadas. elas vão surgindo no decorrer do programa. Ok. Então você que conhece de futebol e quer tentar, eu vou dar dicas, tá? Vou dar dicas, calma. Você imagina quem é o jogador que passou pelo Palmeiras e passou pelo Vasco. Ok. Atenção, as 3 primeiras dicas. Vai! Ele é defensor. Boa. Pode ser goleiro, inclusive. Lateral Pode ser direito, goleiro. lateral direito. Volante é defensor ou não? Não. Quando é volante, eu falo meio campista. Então, beleza. Então, depende do time, né? O volante e defensor. Isso. Então, ele não é volante, ele é defensor. Ok. No time do Tite, o atacante é defensor. E do Celso O time do Roth? Carilho, do Celso Roth, nossa senhora. Ele é canhoto. Canhoto. E ele também... Vou dar 4, eu vou ser muito bom, hein? Muito bonzinho. 4 dicas. Defensor canhoto. Conquistou um campeonato brasileiro por um rival do Palmeiras. Um rival do Palmeiras pode Ou ser quem? Pode ser seja, vários times. Não, rival do estado. O maior rival é o Corinthians. Não, rival do estado. Aí se você acha que é o Corinthians, beleza. Tem gente que não gosta do São Paulo. E ele bloqueou cotas de TV do Vasco da Gama por dívidas do passado. Então, Não tá difícil. não tá difícil. Ou tá difícil. Qual a porque- novidade? É, Qual a novidade do novidade? Vasco também, né? Bom, então vamos lá. Defensor, canhoto, conquistou o Campeonato Brasileiro por um rival Pois do o Vasco Palmeiras. Série A? No pau. Série A, Brasileirão, e Série A. profissional, não era base. Não, Brasileirão, brasileiro. Então tá fácil, hein? E ele já bloqueou cotas de TV do Vasco por dívidas do passado. Se você imagina quem é esse jogador, 19 o DDD 991869070 é o nosso WhatsApp que já tá liberado.
E claro que nós vamos falar também do duelo entre Inter e Corinthians. Ah, como esquecer de Tinga. Tinga tava nesse jogo, Tinga hein? tava, 2005. Passaram E a mão também no Colorado. tem o São Paulo é amanhã. Hoje é o Santos Hoje é o e Grêmio. Peixão. Santos e Santos Grêmio. e Grêmio na Vila. Duelo cidade contra cidade, hein? São Paulo versus Porto Alegre. Olha aí, ó. Quem leva? Vamos aguardar. E tem também o que mais, Carlão? Temos o calendário, se a gente quiser continuar discutindo. Temos o convocação calendário, de seleção temos outras brasileira. coisas, temos José Neves e temos Muito a bom resenha. falar que vai ter de almoço amanhã também aqui no restaurante da firma. Não, hoje tava, hoje tava era bom, hein? feijoada, hein? Não, você foi lá hoje? Não fui. Então você perdeu. Perdi. Porque além da feijoada, tinha pastelzinho de calabresa. Ah, papai. Tinha frango recheado com queijo. Tinha salpicão. Nossa, ainda bem que- Tinha vinagrete. Eu vou chegar pra minha filha e dar um passe de ônibus pra ela. Falar, volta pra casa de ônibus. Eu vou te buscar mais na escola, não. Tinha mais alguma coisa Ah, gostosa. vai lá. Tinha bolo pra Bolo. comemorar o aniversário da IPTV. Ok. E um docinho de limão, ó. Coisa linda. De docinho já basta você, Antônio Lu. E de docinho já basta a vida. O Arena volta já, 4 horas e 20 minutos. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
Por exemplo, até o Carlão perguntou isso no CBN Esportes. A cota da Copa do Brasil vai ser a mesma? Porque se for... Cara, é sensacional. Pra 126, eu acho que não vai ser. Acho que vai diminuir um pouco. Eu acho que vai diminuir, porque, cara, você inflacionou demais a competição. Você saiu de 80 times pra 126. Aumentou 50% aí? Quase 50%. Quase 50%. Então, assim, beleza, é muito legal, mas vamos aguardar a distribuição das cotas de participação, porque se for algo parecido com o que aconteceu esse ano... Tem clube aí que não ganhava R$1 pra disputar campeonato, vai ganhar, 600 mil reais, cara, já é um baita de um dinheiro. Mas vamos aguardar também, porque ainda tem algumas dúvidas sobre classificação, como é que vai ser essa Copa Sul-Sudeste, né? Então, como que vai ser pra chegar até essa Copa? Os times não foram selecionados ainda. Não tem critério nenhum, nada. Não. Eu acho que o ranking da CBF vai voltar, igual o Ortiz e o Júlio estavam comentando hoje aqui, pelo menos pra ter um primeiro caminho, né? Desses clubes. O Éder Alves, se o Paulistão do ano que vem for o mesmo, 11 datas, que, diga-se de passagem, tá ótimo, vai ser 2 grupos de 8 times, jogando entre eles no mesmo grupo. Classificam-se os 4 melhores de cada grupo. Daí segue o que está sendo feito nos últimos anos. Quartas e semifinais em jogos únicos e a final em 2 jogos. É um caminho, Éder. Não duvido, não. O regulamento vai mudar que dia que é mesmo que o Fábio Chaves falou? Dia 11? 11 de novembro, o arbitral da Federação Paulista. Até lá, as cabeças pensantes vão trabalhar e muito. Achou já uma coisinha, né? Não, tá entrando uma placa bem grande, eu tô tentando ver o que é. Entendi. Mas é legal, muito bom. Eu tô atento, rapaz. O final do telefone 2705, Rods, acertou o jogador, mas é claro que eu não vou falar agora, porque vai acabar com o quadro. Boa tarde, amigos do Arena. Giba de Sumaré, é o Carlos Germano, não é, viu, Giba? Carlos Germano. Carlos Germano jogou no Palmeiras? Não me lembro dele, não. O André São Paulino, deixa eu ver, ele acertou também. Ô, Lupe, acertou lá de Nova Odessa. Confesso que eu estou decepcionado, Você já matou, cara? Eu vou mudar o jogador. Eu vou pegar Nós trabalhamos juntos. Eu vou pegar aquele outro, o Valdir Desmaio. Valmir Desmaio era pra... Viu, Fábio Chaves? Desmaio. Valmir Desmaio era pra entrar nessa aí, mas um outro ganhou a preferência. O rei da beleza, né, Valmir Desmaio? Foca aí, amigo, foca aí. Boa tarde, pessoal do Arena. O jogador em questão foi o Felipe. É o Luiz de Piracicaba, não foi o Felipe. Boa tarde, Arena. O jogador seria o Viola, é o professor André Flamenguista. O Viola jogou no Falando Vasco, lá de Paulínia. Mas no Palmeiras, Viola jogou. Jogou. Defensor, né? Mas não é defensor. Defensor. Boa. Aí, o Fábio Chaib tá atento, ó. Hoje faço 15 anos de casado. Olha lá, Fábio Chaib. Quinzão dá pra aguentar, terminar, hein, velho? Já tá na hora de acabar. Já tá na hora de... Que isso, Chay? Fala isso não, cara. Ô, Fabião, quinzão dá pra aguentar, não dá não? 15 dá, velho. E quanto que seus pais estão comemorando? 50 aí? 52. 50 é já demais, né, Fábio? Não dá. 50 é já demais. Ó, hoje eu faço 15 anos de casado, a esposa é a Carol, é cruzeirense, e o Claudião Bugrino lá do Proença. O Claudião é parceiro meu, pô. Gente boa. Sim, você sabe que os meus pais fizeram bodas de casado? 50 anos, ó, Chave. Bodas de ouro, né? Bodas de ouro. Puta coisa bonita. E o padre lá no altar falando assim, que alegria que deve ser, né, seu Toninho, pro meu pai. Há 50 anos que o senhor acorda com a mesma pessoa, que o senhor viaja com a mesma pessoa, meu pai só ia murchando no altar, meu Deus. 50 anos, meu Deus. Vocês são terríveis. 50 anos, seus pais? 50 anos, meus pais, cara. Caraca. Nossa, hein? Bastante. Que coisa, hein? E eu tô olhando pra minha aliança, tem 10 aqui pra mim. Meu Deus do céu. Louco pra tirar. Chão, hein? Louco pra tomar um sol no dedo, né? Nem posso. Olha, essa é boa. Solzinho no dedo. Você tira, tá marcado? Marcado. Pô, se tá marcado é bom sinal, né? É bom sinal. Ó, o André Costa, lá de Capivari, disse aqui, ó, ainda bem que o capivariano provavelmente irá disputar a Série D do ano que vem, porque o paulista vai ser curto. André Costa, Capivari, ele acertou o jogador também. Poxa, terceiro jogador. Coisa, gente, vocês estão acabando com o quadro. Mas isso é legal, acertar é bom. Ó, o jogador é o Jorge Luiz, não é o Jorge Luiz, tá? Final do telefone 8285. Boa tarde, galera. Opa, o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Depois de amanhã, hein, Antônio Wilson? Já comprou.
Caraca, Já comprou, mandou aqui a foto, ó. Não, já pegou no Google isso aí, não é possível. É, porque... Não, ele comprou, ele mandou a mesma Então, foto mas eu hoje de acho manhã. melhor ele entregar depois das 5, a hora que termina o Arena, É que a claro, gente né? pega lá fora. Porque se entregar antes, vocês vão tomar pra comemorar a demissão, né? Tomar aqui dentro, tá louco? Tá doido? Pô, mas entra aqui na catraca. 5 e 5, se ele trouxer geladinho ali debaixo da árvore... Custa nada, né? Custa nada trazer gelado. Eu não sei não, mas acho que sexta-feira, depois das 4h30, vai ser gravado. Alex de Valinhos, Paulistão podia seguir a regra da Champions, um grupão, mas só joga com alguns times. Ela é o Alex de Valinhos. Aliás, tá 1-0 pro Barça, hein? Existe alguma possibilidade do Campeonato Paulista ano que vem mudar a regra, essa regra absurda que existe hoje? Sim. Ou não? Total, né? Total. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, né? Você não enfrenta E provavelmente não vamos ter adversários os 4 grandes se enfrentando, que a Federação Paulista gostava disso, né? Dos clássicos. Com esse novo formato aí, provavelmente não vai ter 4 clássicos garantidos 4 clássicos não. Os grandes se enfrentando entre eles, né? Os 4 grandes se enfrentando. Ó, a Sandra mandou difícil, mensagem né? aqui, ó. Boa tarde. Manda um alô pro meu marido Ricardo de Oliveira. Aliás, Ricardo Oliveira. será que é o pastor artilheiro? Pode ser, ué. Ricardo de Oliveira, não é? Ele é o esposo da Sandra. Ele está de férias. Olha só, ele está de férias. De férias. Está ouvindo a Arena CBN. O pessoal, ele deixa de... Pega um período de descanso, né? Férias. Mas, não, eu vou ouvir os meninos. Ouvir os meninos. E sabe pra quem que ele torce? Pra quem? Bugrão. Bugrino. Domingão. Sabadão. Sabadão você tem que estar lá, hein? Disseram que eu ia andar de vitória em vitória. Mentiram, viu? Você lembra desse texto do Ricardo Oliveira, esse trecho? Ele pregando? Sim, Disseram que eu ia andar de vitória em vitória. Mentiram, viu? E a máscara? Lembra da máscara do Ricardo Oliveira? Nossa, ele e o Fernando Prazo, um duelo interessante. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem pra gente. É o Júnior Baiano. Opa! Não é o Júnior Baiano, não. Bati até na mãe, assim. O jogador é o Aloysio Chulapa, ele jogou no Atlético Paranaense. Não é ele, tá bom? Do nada. Que aleatório. Fábio Natali. Chaibão acabou de casar depois da autorização da justiça. E já tá falando em separação, é o Fábio Natali de Americana. Eu não entendi, porque se tem justiça, eu vou pro repórter CBN. Boa. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de outubro de 2025. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou a interrupção de publicações nas redes sociais em razão da paralisação do governo americano. Segundo a representação diplomática, os serviços de emissão de vistos e passaportes continuam funcionando enquanto a situação permitir. O chamado shutdown começou após o Congresso do país rejeitar um projeto de orçamento proposto pelo governo do presidente Donald Trump para estender o financiamento federal. O influenciador Gato Preto virou réu por tentativa de homicídio. Inicialmente, ele responderia por lesão corporal, mas a Justiça de São Paulo mudou a decisão a pedido do Ministério Público. Um laudo do Instituto Médico Legal aponta que o influencer consumiu álcool e drogas antes de provocar um acidente e deixar uma pessoa ferida enquanto dirigia um Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste da capital paulista. A Polícia Civil do Rio de Janeiro diz ter encontrado os restos mortais de um turista russo desaparecido há 4 meses. O corpo foi localizado em estágio avançado de decomposição na floresta da Tijuca, numa região próxima ao Horto, na zona sul da capital fluminense. Os agentes também encontraram itens que coincidem com a identidade de Denis Kopanev, como um cartão de crédito. Uma perícia ainda vai confirmar se o corpo é dele. A Suprema Corte dos Estados Unidos barrou a tentativa do presidente americano Donald Trump de tirar a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, do cargo. Ela poderá permanecer no posto até o julgamento do caso em janeiro. A decisão representa uma derrota para Trump, que tem feito esforços para exercer mais controle sobre a autoridade monetária. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Campinas. Oferecimento GWM Daruge. Viva o amanhã, hoje. Lojas de Pratos. Mais de 45 anos, referência no mercado. Breve em Campinas. 4h34. O Mário Quintino, torcedor do Peixe, hoje vai sofrer contra o Grêmio. Tá chegando aqui no Arena para trazer as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Mário, boa tarde. Jogo importante hoje, viu, Lupe? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Estarei acompanhando e não estarei sofrendo. Estou sentindo que hoje vem uma vitória. Amanhã a gente vai conversar, viu, Mário? Vamos lá. Já pode fazer o recorte já, né, Lupe? Bom, mas vamos lá. Trazendo informações da rodovia Dom Pedro para o nosso ouvinte que vem em direção de Campinas. A altura de Valinhos tem atendimento de uma ocorrência no quilômetro 123 e o nosso ouvinte acaba perdendo ali cerca de 1 quilômetro de lentidão. Então, atenção para você que vem em direção de Campinas e também mais à frente, já do Trevo dos Amarais até a chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção principalmente nesses 2 pontos. Para quem vai no sentido de Jacareí, a Dom Pedro tem movimentação maior aqui em Campinas, à altura do Trevo de Souzas. A rodovia Heitor Penteado, por enquanto, é um bom caminho nos 2 sentidos. E o anel viário Magalhães Teixeira tem movimentação maior para quem sai da rodovia Dom Pedro e vai acessar já o Trevo de Valinhos. Inclusive, ali pela região, a rodovia Francisco von Zuben, a Campinas Valinhos, tem movimentação maior nesse momento para quem vai em direção de Valinhos. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. BV. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 1165. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos. Eduardo Rodrigues, ô Bolacha, você que tá aí nas carrapetas da CBN. Carrapeta, que isso? O maquinário ali, os botões. O ouvinte mandou áudio. E se mandou áudio, Eduardo Rodrigues, ô Bolacha, põe no ar. Boa tarde, Lupe, boa tarde. Boa tarde. Carlão de Freitas. Ih, Carlão, com você de novo. Ser campeão agora com esse novo calendário do Campeonato Brasileiro. Ser campeão da Série C é a mesma coisa que ter pantufa, é bonito, tem casa, mas Carlão, você não sabe uma boa semana, hein, cara? Acho que agora o campeão da Série C vale alguma coisa, hein? E outra coisa, faltou um aí no Ancelotti. Ou 2, né? 2? Elvis Elvis e Miguel. e Miguel. Um abraço. Miguel de Guarujá pro mundo, hein? Aliás, gol do PSG. O PSG empata contra o Barcelona 1-1, 37 do primeiro tempo. Isso é, que campeonato que é? Isso é Champions. É Champions? Segunda rodada da Champions. Copa Interclasse. Copa Interclasse. Amigos do Kaká contra amigos do Ronaldinho Gaúcho. Quinta C contra quinta D. Quinta C contra D. Fechado. Mais um. Carlão responde já. Já vou responder. Boa tarde, galera da CBN. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Antes que comece a polêmica, existe uma imagem
que mostra que o Tinga cavou o pênalti. Pelo amor de Deus. Não, vamos esperar o cara terminar. Próxima ali entre a linha de fundo e o escanteio. Tá bom, beleza. Só que essa imagem foi... Igual o Eliel fala do foi pênalti apagada, de 86. foi excluída, né? Porque foi excluída, dá muito mais ibope. Gente, o ouvinte trouxe falar mal do informação, Coringão. Que time do será que ele torce? Eu acho que é pro Santos. Torce pro Brasiliense. Torce pro Operário de Ponta Grossa. Até o Márcio recente que não deu, falou que errou. Não, mas assim, tem que ser um lance bem ajustado. Bem ajustado. Eu acho que nesse lance ele é pro VAR. É que o VAR perna, poderia dar o pênalti. O pé do Tinga, ele não saiu, não foi extirpado da perna, né? Gente, só por causa disso, né? Pelo amor de Deus. Carlão, responde o Gramário. Gramário, vamos lá. Aí vou até... Aí o jogador não é o fubá, tá? Só voltar para um outro assunto, Dedê, que às vezes eu posso ter junto. sido mal interpretado. É o seguinte, eu não disse que o título de uma Série C não é para ser comemorado, não é para ser valorizado. Eu acho que ainda mais depois de tudo que esses jogadores estão passando, e se eles conquistarem o título, eles já entraram para a história e com o título com certeza vão entrar ainda mais. Só que eu acho que pelo tamanho da Ponte Preta, pelo que ela representa para o futebol brasileiro, a Série C, o título da Série C não é do tamanho da Ponte. A Ponte não merece um título de Série C. A Ponte merece um título paulista, um título brasileiro, entendendo hoje que é praticamente impossível, mas ela merece algo muito maior que Série C do que Série A2. Agora, não vai comemorar? É lógico que vai comemorar. Tem que comemorar, tem que valorizar. Vai entrar para a história. Eles já estão na história. Só que eu acho que a Série C não é um título que combina com a Ponte Preta. A Ponte, ela é maior que a Série C. Então ela merece conquistar algo muito maior que a terceira divisão do futebol nacional. A coisa aí de 13 anos, estávamos disputando a final da Copa Sul-Americana, um torneio internacional. Isso que eu tô falando. Esse título, realmente, ele não tem a cara. Por exemplo, você vai... Mas isso é consequência da falta de atenção que deram pro clube. Exatamente. Aí é um combo de problemas. Aí eu não tô citando nomes, tá? Não, mas você tem razão, isso aí é um combo. A fase ruim da Ponte, ela não pertence ao Marquinhos, não pertence ao Sérgio, ao Vanderlei, pertence a todos eles. A todos, ao a histórico. todos eles. É um combo e que está se refletindo agora e com um percentual importante também de culpa do presidente Marco Antônio Eberlin. Mas é isso, a Ponte ela tem que comemorar, tem que valorizar, vai entrar para a história. O que está acontecendo com a Ponte hoje está repercutindo nacionalmente, porque como que um clube ou um time não recebe salário e chega aí a um acesso? Então é algo importante sim, mas é um título que não é do tamanho da Ponte Preta. Concordo. A Ponte Preta não é da Série A2 e não é da Série C. A Ponte Preta é muito maior que isso. Eu acompanho a relatoria. Ok. Mais um Bolacha. Boa tarde, pessoal. Vocês deveriam fazer uma enquete, né? Eu sei que é só na brincadeira. Uma enquete do dirigente misterioso do São Paulo. Eu tenho certeza que o Muricy Ramalho iria ganhar. Porque o que ele está fazendo no São Paulo, gostei disso aí. recebendo, obviamente, o salário dele. Você não ouve o Muricy Ramalho fazer absolutamente nada. Ele não dá cara para bater. Enfim, é um dirigente omisso. Tem um passado excelente no São Paulo, um passado de glória, mas como dirigente é só mamando mesmo. Cara, olha isso. Ô, Carlão, amanhã eu vou trazer o quadro Dirigente Misterioso. Boa. Já vou dar a primeira dica. Boa. Enriqueceu muito rápido. Mas, cara, essa com relação ao Muricy... Cara, isso é difícil, hein? É difícil, hein? Eu acho que o Muricy, na verdade, esse cargo que deram ao Muricy é um cargo mais de gratidão por tudo que ele representa pro São Paulo, por tudo que ele fez pelo São Paulo. Agora, a fase do São Paulo é ruim, o torcedor quer ação, né? O torcedor quer a presença do dirigente. E eu acho que o Muricy, não tem mais tanta força pra isso, né? É claro que ele está lá pra exercer essa função, mas não sei se ele tem a energia pra desempenhar essa função, pra executar. O cargo do perfil... Coordenador técnico. Mas ele é o cara que tá em contato com o atleta, diretamente do vestiário? Então, eu não sei. Realmente foi uma boa pergunta do torcedor. Na verdade, assim, o que a gente acabou de falar da ponte se aplica ao São Paulo, Ponte Preta, Corinthians, Santos, Vasco, Flamengo. Os caras vão fazendo a bolinha de neve. Aí, se não tem estrutura, se não se organiza, aquela bolinha de neve pequenininha, do tamanho de uma bolinha de ping-pong, ela vira aquelas bolas de parque gigante, bola de yoga, sabe? Bola de yoga. E vem atropelando tudo e não quer saber quem tá na frente. Então, assim, eu acho que isso aí é um problema do futebol brasileiro. O Palmeiras conseguiu se organizar, o Flamengo conseguiu se organizar, mas você vê o Corinthians, que tem uma... Mas se for ver, eu falei uma palavra errada, mas tem uma torcida gigante... Tem dificuldade. Mas se for ver, é só Palmeiras e Flamengo, porque mesmo as equipes que estão, por exemplo, o Cruzeiro até briga, mas o Cruzeiro é uma SAF,
O Botafogo é uma SAF de interrogação. Fortaleza, que é um exemplo. Que é um exemplo, mas hoje já vive um momento mais complicado, mas financeiramente parece que tá bem organizado. Mas conseguiu investir, contratar Agora, jogador. dos grandes, pega o Atlético Mineiro. Cara, tá fundado em dívidas. Pega o Inter, o Grêmio, tá todo mundo quebrado, cara. É porque o futebol, infelizmente, é o meio mais fácil de você se enriquecer, né? E muita gente se aproveita de um clube de futebol pra se enriquecer. E quem sofre é torcedor. Você falou do Botafogo e ontem a torcida do Botafogo já começou os protestos do Textor, né? Chamando ele de vigarista, de palhaço. Mas é a mesma torcida que tava amando o cara até ano passado. Então. Mas agora é um dono, né? Agora é o cara que manda e faz o que quiser, né? Mas teve gente que fez tatuagem do Textor na pele porque deu uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, só que é o mesmo cara que hoje tá protestando. Mas isso é o futebol. Sim. É porque o torcedor, ele é paixão. É isso a gente precisa entender. Só que o dirigente, ele não pode agir com paixão. Só que, principalmente o de SAF, né? Que ali é um negócio, né? Nós já visto o Ronaldo quando chegou no Cruzeiro, o Fábio foi embora, o Luxemburgo foi embora, personagens que tinham uma história gigante com o Cruzeiro. É que o Textor, ele deixou dúvidas, né? Nesse pós-Botafogo vitorioso, ele deixou dúvidas, porque nós acreditávamos, né, pelo que o Botafogo apresentou, que o Botafogo seria uma força para brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, que o Botafogo iria permanecer. Mas no ano seguinte já se desfez, ficou meio estranho, não renovou com o treinador. É uma interrogação, por isso acho que o torcedor fica pé da vida. 4h45, tem mais ouvinte mandando áudio, Bolacha? Então põe no ar. Boa tarde, seleção do Arena. Sei que ninguém perguntou, mas eu gostaria também da opinião de vocês sobre poupar jogador do próximo jogo da Ponte. Eu pouparia todo mundo que desce, porque jogar no society lá não é moleza, não. Concordo com o rapaz. Depois vai machucar jogador, ter problema depois no futuro. E, na verdade, a Ponte não precisa de 3 pontos, né? Ela precisa de 1 ponto no derby. Porque tendo 1 ponto no derby, qualquer coisa que aconteça em qualquer outro jogo, tá resolvido. É isso mesmo? Ele falou. Na matemática eu não fiz a conta, não. Mas eu concordo em gênero, número e degrau com você, cara. Mas eu acho que vai acontecer. Os jogadores que estiverem, os jogadores que estão, né, aliás, no limite físico, eu acho que serão poupados. Primeiro por causa do gramado, eu acho que essa é a primeira, é a prioridade, né? E aí depois sim, até pra poupar ou dar oportunidades, mas é um jogo que vale muito também, vale. 4h46, a gente vai pro intervalo, mas antes tem mais uma dica, alguns já acertaram o jogador misterioso e agora é pra você colocar a cabeça pra funcionar. É a última dica. É pra colocar o quê? A cabeça pra funcionar. É pra colocar Acho que o Fábio Chaves. Você sabe quem que é, Chaves, ou não? Eu não sei, não. Não tô tentando imaginar aqui. Então vamos lá. Confio de alguns. Coloca a cabeça. Ó, mais uma dica. As duas últimas. Já passou pelo futebol de Campinas. Opa! Ajudou, Chaves, ou não? Mais ou menos. Acho que não muito. Agora vai. E tem uma música muito famosa que diz o seguinte: Roberto Carlos, certeza. Elas gostam mais deles. Entendeu, Fábio Scheib? É dos carecas que ela gosta. 4h47, a gente volta já. Márcio Careca. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Iga Atacado. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O SESI Bauru venceu o Renasce Sorocaba. Ela largou na frente na semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Fora de casa, as atuais vice-campeãs,
elas venceram por 3-0 e estão a mais uma vitória da decisão. Mas bem legal esse projeto do Renasce Sorocaba, que está chegando aí, incomodando as equipes do estado de São Paulo e também da Superliga Feminina de Vôlei. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 50, Fábio Scheibe, a torcida do Palmeiras e a torcida do Vasco, elas são torcidas amigas, né? Mas dentro de campo não tem amizade não, porque se o Palmeiras tropeçar contra o Vasco, aliás, o Vasco não ganha do Palmeiras desde 2015. Ô, louco. É um dos maiores jejum. Tabu, né? Tabu longo. Mas e hoje, Scheibe? Essa amizade fica do lado de fora, porque dentro de campo o Palmeiras tem que vencer, porque joga Flamengo e Cruzeiro, né? Exatamente, o Palmeiras que ficou a 5 pontos do Flamengo, né? Na última rodada estava apenas 2, 3, agora vê a distância aumentar. Enfrenta o Vasco que se recuperou no campeonato, vem de 2 vitórias contra equipes grandes também, contra o Bahia e contra o próprio Cruzeiro. Tá pegando no jeito do Fernando Diniz jogar novamente. Palmeiras agora que não conta com o Lucas Evangelista, tem que mudar mais uma vez sua forma de jogar, né? O Andrés Pereira deve ser um pouco mais recuado e o Rafael Veiga ganhar oportunidade novamente. Aproveitando, tô falando do Palmeiras, queria mandar um abraço pro meu amigo Adilson Custódio. Aê! Madrão. Grande Tá Custódio. em Joinville, sempre escuta o Arena aqui, tá mandando um alô pra todo mundo aqui. Grande Adilson. Ô, Custódio. Esse negócio de time, Jack aí. time amigo, amizade Palmeiras, tem amizade com o Vasco. Lembra aquela virada 4-3 na Copa Mercosul, né? 2000, né? Muito Então, amigo, hein? Que amizade, hein? Nossa, mas é aquilo, né? A amizade de torcida. Eu não entendo muito isso, que eu não sou especialista É em uma torcida maluquice organizada, isso aí, mas tá louco. o cara que torce pro Vasco é amigo do cara que torce pro Palmeiras, mas ele não pode nem ver o cara que torce pro Atlético, por exemplo, pro Cruzeiro. Que loucura. Então, eu não entendo nada disso. vamos ser todo mundo amigo, né, meu? Eu quero continuar não entendendo. Ok. Ô, Carlão de Freitas, você fica com o jogo Grêmio, na verdade é Santos e Grêmio, hoje 9h30 da noite. O Santos, ele não perde a 4 jogos, mas desses 4, 3 empates. 3 empates é aí. aquilo que o Eliel fala. Quem empata muito, patina. Patina, né? Patina, poderia estar numa situação melhor. O Santos teve uma evolução nítida, né? Com o Vojvoda. Jogou bem contra o Bragantino, alguns vacilos lá que o Bragantino conseguiu reagir, mas o Santos deu aí uma boa resposta. E o Grêmio também, né? Na última rodada venceu o Vitória. Vamos ver se o Peixão na Vila fatura, né? Acho que dá pra acreditar no Alvinegro da Vila, não dá? José Neves, Viu? o Internacional encara o Corinthians. Só uma pergunta a respeito do Grêmio. Perdeu o Grêmio hoje, mano, cai? Não. Não, tá bem. Tá bem, Ganhou o Grenal, né? Dos últimos 9, ganhou 7 pontos. E ganhou o Grenal há 2 rodadas. Que agora que o Gaúcho tá sortinho aí, né? Agora no tá Grêmio é um especulando. perigo. Isso, é. Aliás, já teve. Teve um zoom lá e o Mano Menezes deu uma resposta meio ríspida na última coletiva. Na coletiva? É. Você perguntou pra mim? Eu quero saber a tua análise, o raio-x de Internacional e Corinthians. Ah, o Corinthians vai de mal a pior. Eu tenho certeza que o Inter vai ser em Porto Alegre, vai ser lá em Inter. Vai ser lá em Inter. Ah, vai ser lá em Inter. Eu tenho minhas suspeitas a respeito da recuperação. Acho que a cabeça do Yuri Alberto não tá boa não, depois da cavadinha. Reveu o Inter, né? Ele tá suspenso, né? Ele não joga? Então dá uma Não. descansada. Tava descansado. Tá bom. Ele tomou, foi comemorar, tirou a camisa. Inclusive que combo do Yuri Alberto no último domingo, né? Cavadinha, depois vai comemorar com a torcida o gol, toma o terceiro e prejudica o Corinthians, justamente quando já não tem. E o Memphis Depay e o Garro, né? Hoje é dia de subir na bola, Carlão, a verdade é essa, viu? O Rafael Caetano, ele tá em Nova Odessa. Boa tarde, pessoal. Falando do Jack, a coisa tá feia lá, hein? Abraços pra todos. Jack. É o Rafael Caetano.
O Jack não subiu, né? Parou na série D. Série D. E foi a primeira, né? Ele subiu com a Ponte em 14. Deu trabalho pra nós, né? Deu treta lá forte, né? Ganharam, né? O Derivaldo Souza acertou o jogador. Aliás, o jogador, quem disse Márcio Careca, aliás, eu vou dar o crédito aqui pra quem acertou, ó. Márcio Careca. Quem acertou foi o final do telefone 2705, Rhodes. O Rhodes acertou. Deixa eu ver se esse aqui acertou. Não, esse aqui falou Carlos Germano. O André São Paulino acertou. Bastante gente. Quem mais aqui, ó? O jogador... Não, esse aqui errou. Tinha um outro aqui que tinha falado que tinha acertado. Me fugiu aqui, rapaz, o nome dele. Vamos pegar. Deixa eu ver. É o Alex, não? Conhece o Alex de Valinhos? O Alex, que Alex? O Alex aqui, final do telefone. Não sei, tinha mais um aqui que acertou. Beleza. O Rodrigo Pupo. Ô, Rodrigão. Márcio Careca acertou também. Márcio Careca passou no Palmeiras em 2011 no Vasco 2010, 2011 e no Palmeiras em 2006. Você lembra do Márcio Careca? Não lembro do Careca, mas o Chabe matou, hein? Parabéns, Chabe. O Chabe matou, mas aquela dica que eu dei foi boa, né? Foi muito boa. Eu tava em dúvida com o Jorginho Paulista também. O Jorginho Paulista, lateral esquerdo também, mas ele não foi campeão brasileiro. O Márcio Careca foi campeão brasileiro com o Santos, né, em 2004. Depois que eu fui conferir aqui. Jorginho Paulista que virou técnico, esse aí? Não, o Jorginho Paulista é cria do ele é cria do Palmeiras, né? Jogou no Boca. Foi bem no Vasco. Deixa eu ver aqui, o Wagner Guimarães também mandou aqui Careca, mas depois que eu tinha dado a dica. E o nosso grande amigo, ele não perde uma, né? O Renatão Alves falou que foi o Marcelo Cirino que passou pelo Flamengo. Marcelo Cirino. Isso, quase acertou, hein, Renato? Acertou em cheio, hein? Quase acertou. Quem mais aqui? Vamos pro palpitão. Deixa eu ler mais uma mensagem. Tem mais mensagem de áudio. Vamos soltar. Acabou? Boa tarde, seleção do Arena. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu gostaria também da opinião de vocês. Já foi. Eu acho que eu não mandei a outra. Ô, Zé, quais são os jogos da rodada? Pergunta Juninho Gambetta aqui, os destaques na tua opinião. Os jogos da rodada? Não sei, qual que vai ser o jogo da rodada, Carlão? Esses que nós citamos, né? Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, pra mim, eu acho que o Santos vai arrancar mais um empate. Mirassol e Bragantino, Zé. Mirassol. Foco no Mirassol. Mirassol tem que recuperar, hein? Sport Recife e Fluminense, José. O Sport já caiu, né, cara? Não fala assim. Não, já foi, né? Não fala assim. Sport é um saco de pancada, né, velho? Botafogo e Bahia. Olha, jogão, hein? Interessante, hein? Bahia. Bota fé no Bahia. Embalou, né? Depois da vitória em cima do Palmeiras. Sei não, hein? O Flamengo é hoje? Flamengo amanhã 8h30. Nossa, amanhã tem o que... O final do telefone 4272, a Ponte saiu na hora certa da Série C. Ano que vem, mais 8 clubes. Verdade, a Série C ficou um pouquinho mais inchada também. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado com o que vai acontecer com o elenco. Vai ter um desmonte, a gente tá vendo. Me fale. Então, nós vamos ver o que vai ser ano que vem. Vai ser uma caixinha de surpresas, amigo. O Marcos Brito de Campinas pergunta: Carlão, oi, explica a convocação do goleiro Hugo Souza. O cara não joga nada, falha todo o tempo e não tem experiência para estar na seleção brasileira. Quem fala isso é o Marcos Brito de Campinas. Bom goleiro. Talvez até o Ancelotti, talvez a intenção do Ancelotti é já colocar o Hugo, né, neste ritmo de seleção. Já foi convocado, foi convocado. Ele é um cara importante do Corinthians, né? Quais foram os goleiros? Hugo Souza? Inclusive o Bento e o Ederson. Inclusive, na coletiva, o Ancelotti revelou que o Hugo Souza vai ser titular na segunda partida. Ele é bom jogador. Do Japão. Aliás, o Rodrigo voltou também, né, pra seleção. Rodrigo. Isso, e o Ancelotti falou um negócio interessante. Ele não vive uma boa fase, mas está entrando bem nos jogos. Então, recebe uma oportunidade também. Legal testar. Neymar tá fora, tá? Porque tá machucado. Antes que alguém pergunte, Deve Neymar ter aniversário de alguém. Certeza. Deve ter aniversário de alguém. Um chá revelação, né? Alguma coisa tem. Mas a ausência sentida foi do João Pedro, né? João Pedro. Que tá... Caio Jorge também não foi, né, Jaime? Não. Só 2 do Brasil, né? O Fabrício Bruno do Cruzeiro e o Hugo Souza do Corinthians. Acho que o Caio Jorge merecia mais uma. É que ele machucou, né? Na última ele... Mas tem mais quantos jogos aí? Não, só mais esses dois. Isso aí data FIFA, é só amistoso. Aliás, são 2 jogos no período da manhã. Dia 10 é uma sexta-feira. Nossa, mãe. Podia passar aqui. Dia 10, sexta-feira, contra o Japão. Confere? Confere. E depois no dia... Não, o Japão é o segundo, né? Então é contra a Coreia. Coreia dia 10. E dia 14 é contra o Japão, às 7h30. Tudo de manhã. A gente vai tomar um belo café acompanhando esses 2 jogos. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Eu vou estar no ar mesmo, na rádio, né? Não vai transmitir lá? Vai ter mais...
Vai ter mais uma data FIFA em novembro, de 10 a 18 de novembro. E a esperança do Brasil é no próximo ano, em março, da primeira janela de 2026, enfrentar França e Holanda. Opa, também sim, amistosos aí, que o Ancelotti falou justamente isso na coletiva aí também. Sim. Marcar jogo bom, né? Se marcar Brasil e Honduras não dá mais. Pelo amor de Deus. Até porque se marcar Brasil e Honduras é capaz de perder de novo, né? Perdemos, né? Ó, o Guarani divulgou aqui que o check-in pro sócio já tá aberto pro jogo contra o Náutico e o preço dos ingressos já foram divulgados, hein? Se eu quiser ir no tobogã na parte de cima. Na parte de cima, José, você paga R$20 a inteira e 10 a meia. Detalhe. Nossa, todo mundo, hein? Camisa do Guarani paga meia entrada, tá bom? Ô, legal. E se você é sócio campeão, você leva um acompanhante. Ô, beleza. Se eu quiser ir debaixo do tobogã. O tobogã inferior, você disse? Isso. R$40 a inteira e 20 a meia. Se eu quiser nas vitalícias. A vitalícia eu informo que é o mesmo preço do tobogã inferior. Porém, R$40 a inteira, 20 a meia, mas você tem que pagar o acesso, que custa R$30. E se eu for do torcedor do Náutico quiser vir aqui no jogo? Aí que é o problema. Pra ficar na cabeceira norte. Ficar na cabeceira norte. Vai ter que desembolsar 160 picanha. Quanto? R$160 a inteira. 80 a meia. E não tem promoção com a camisa do Náutico, não, viu? Tem que gostar muito do Náutico. Caramba. Não tem promoção. Fala, mas tô com a camisa do Náutico, pago meia. Não. A promoção de meia entrada com a camisa é só pro torcedor do Guarani. E, aliás, precisa ir. O torcedor tem que ir. Tem que ir. Não tem mais tempo, velho. Não pode deixar escapar. O jogo é em casa. Jogo, né? É o jogo. É o jogo. Esse é o jogo. Se o Guarani quiser subir, esse é o jogo. Até porque o acesso passa por esta partida. Vamos pro palpitão. Hoje tem Santos e Grêmio. Quem leva, Carlão? Santos. Empate. Chaibe. Santos. Internacional e Corinthians, Chaibe. Empate. Inter. Palmeiras e Vasco, 0. 4 a 0. 4 a 0, Palmeiras também acho. Quantos, Carlão? 4 a 0. E você, Chaibe? Não sei se vai ser tão fácil assim, não, mas o Palmeiras ganha, viu, cara? Quanto? Vai falando 16 a 0, né? 2 a 0. 2 a 1. Palmeiras faz 6 a 0 no Vasco e o Vasco afunda na crise e continua sem vencer o Palmeiras. E atenção, hein? Esse jogo aqui na CBN inteiro, você curte a narração de Palmeiras e Vasco e depois tem Santos e Grêmio, Campeonato Brasileiro bombando em 4K na CBN. A gente volta amanhã com Arena. Valeu. Tchau.